Olá, meus amigos. Vamos aprender mais da palavra do Senhor? Vamos aprender o que o Senhor quer de nós? Hoje o nosso tema vai ser submissão. Alguém gosta de se submeter a outra pessoa? Você gosta de se submeter a autoridades? E você gosta de se submeter a um chefe ruim? Ou a um marido ruim? Será que nós devemos nos submeter? A palavra submissão, no nosso mundo atual, ela vem como humilhação. Ela vem como uma palavra que eu vou ficar sempre por baixo. Não é verdade? Mas será que no reino do nosso Senhor e Salvador, o que será que Deus quer de nós? Será que Deus quer que nós nos submetemos a outros? Será que é isso que Ele quer? Muito bem. A palavra de Deus nos exorta que sem a submissão eu não sou filho de Deus. Sem eu me submeter à autoridade ou a outras pessoas, eu não pertenço a Deus. Aí você pode estar se perguntando, mas eu não sou capaz. E nós inventamos muitas desculpas para não estarmos debaixo de submissão. A maioria dos casamentos hoje estão destruídos exatamente por isso, né? Casamentos, lares, filhos, ninguém quer mais se submeter a ninguém. A palavra submissão, daqui a um tempo, ela não vai mais existir. Acredito que ela vai desaparecer, como a palavra santificação, santidade. Mas nós vamos fazer a leitura no livro de 1 Pedro, e o capítulo 2, para nós tirarmos lições. Eu já fiz um vídeo, mais ou menos sobre isso, mas nunca é demais nós novamente refrescar a memória para que você se torne realmente um filho, uma filha de Deus. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 13, diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por eles enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Então, meus amigos, meus irmãos, a palavra de Deus falando assim que toda ordenação humana eu devo me sujeitar. Hoje no nosso meio está, você tem que ser cabeça, não cauda. Se você for cabeça, você não vai se sujeitar a ninguém. E se você querer estar por cima e nunca por baixo, você não vai se sujeitar. Mas a palavra de Deus também nos exorta que, será que é só para as autoridades boas que eu devo me sujeitar, ou um marido bom? As mulheres, quando vê esse texto aqui, elas estremecem na base, porque é ordenação. E a palavra de Deus falou que toda ordenação humana veio de Deus, né? Então vamos ver aqui. Vós servos, versículo 18. Sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Hoje nós não vemos mais o servo de Deus se submetendo àquele chefe que é mau. Mas a palavra de Deus manda nós nos submetermos, né? Porque a palavra de Deus fala que o próprio Jesus Cristo se submeteu à ordenação humana. Ele disse para Pilatos: ora, eu me submeto porque foi Deus que ordenou você aqui, diante de Herodes também. E aqui no versículo 21 fala: porque para isto sois chamados, para ser submissos. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas.
Então, meu irmão, minha irmã, talvez você, mulher que tem um marido mau, você não quer se sujeitar a ele. O mundo fala que você não deve, mas a palavra de Deus fala que até aqueles maus você tem que se sujeitar. Talvez muita gente vai ver esse vídeo e falar, você está por fora. Mas a palavra de Deus é exatamente isso. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos se sujeitar por amor a Deus. Porque quando eu estou me sujeitando a alguma ordenança humana, alguma autoridade humana, a minha consciência para com Deus, porque eu amo a Deus e é isso que Ele quer, é a vontade dEle, né? E é muito difícil você ver um crente se submeter. Essa semana retrasada eu vi uma pessoa praticar esse texto. Eu achei muito bonito, né? Então, olha para você ver hoje a mulher, né? Olha o capítulo 3, do versículo 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem, e não temendo nenhum espanto. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, a submissão ela tem que estar presente na nossa vida. E o interessante é que quando eu desejo cargos altos no reino de Deus, a palavra de Deus fala que o maior vai servir o menor. Mas hoje nós trazemos para os templos, para um meio espiritual, o mesmo sistema mundano. O maior é maior, o maior pisa no menor, o maior é que é servido, né? É hoje que nós vemos, mas está fora da palavra. A nossa natureza caída, nós queremos estar em eminência, né? E eu vejo pregadores lutando para chegar no top, né? Tops de pregadores que eles falam, né? Chegando para chegar lá em cima, mas eles esquecem desse texto aqui, que nós devemos ser submissos. Por que será que Deus quer que nós sejamos submissos? Porque enquanto nós estamos nesse corpo, nós estamos corrompidos. Já fiz um vídeo explicando. E qualquer elevação nossa, ela vai se contaminar. Então, se nós estivermos sempre com cabresto, vamos dizer que é a submissão, se nós estivermos sempre nos submetendo, dificilmente nós vamos se tornar altivos. Esse é o meio que Deus usa para mantermos nós na humildade. Porque a palavra de Deus fala que quando nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, se eu estou me submetendo a alguma autoridade, mas por amor a Deus, a palavra de Deus fala que Ele vai nos exaltar. Então, você deve ler o livro de 1 Pedro, capítulo 2, né, que fala que a submissão ela me dá liberdade. Ela dá liberdade para com Deus, eu e Deus. A palavra vai falando que nós devemos sempre, né, no capítulo 3, versículo 4, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Quando nós estamos na submissão, nós somos mansos. Por isso que o povo de Deus é considerado como ovelhas. Ovelhas, ela é mansa. Ela se submete ao pastor, que é o maior pastor das nossas almas. Se Ele quer que nós nos submetemos, quem somos nós para sacudir o jugo, né? E hoje nas igrejas você tem que ser cabeça, aquele marido vai não sei o quê, mas nós devemos, as nossas petições, tudo que nós tivermos sendo afligidos, levar as nossas petições àquele que colocou aquela autoridade. Ele tem o poder de tirar, não eu, né? E nos casamentos é a mesma coisa. Às vezes a mulher toma decisões, eu vou largar porque ele é ruim, mas ela não pediu para Deus entrar com providência. Deixa que ele, que é a autoridade, toma a decisão, Deus vai entrar.
Às vezes no coração daquele marido, ele vai embora ou vai se converter, mas ela não começa a fazer as coisas porque ela não quer se submeter, porque ele é mau. É muito fácil nós se submetermos a pessoas boas, mas a palavra nos exorta que devemos nos submeter até aqueles que são maus, né? Desde que não fira as ordens da lei suprema, da lei de Deus, mas enquanto estivermos na ordenança humana que não está acima da lei de Deus, nós devemos ser submissos. Então eu gostaria que com esse pequeno vídeo, se você não pensou sobre submissão, se você é uma pessoa que almeja grandeza, mas sem antes se submeter, você é um pobre coitado, você não faz parte do reino de Deus. Gostaria que com esse pequeno vídeo você pensasse sobre isso.